Eu vi você falando, não sei se foi em entrevista, se foi algum vídeo, mas eu lembro de você falar que tipo, Deus, ele é uma coisa só para todos. E essas mensagens, a mensagem também é uma coisa só. Só que aí cada uma das religiões interpreta de uma maneira. E eu não sei se eles selecionam os livros como se fosse comida, assim, sabe? Num self-service, ou se eles simplesmente... Tipo, eles vão dizendo que a mensagem tá chegando diferente para eles. Tipo, no Alcorão chega de um jeito, Torá. na Torá, né? Eu ia falar Cabala. Não tem nada a ver, né? A Cabala é judaica. Mas é horóscopo, né? A Cabala, né? Mas a origem da Cabala, ela é uma filosofia judaica, muito presente nos judeus, inclusive nos judeus bíblicos. É porque hoje a Cabala, ela ficou mística, entendeu? Ela ficou uma coisa de magia, de tal. Mas o próprio judeu, ele usava muita coisa para sorte. Ele jogava sorte, entendeu? Ele tinha duas pedrinhas, uma preta e uma branca. E o que Deus vai falar agora? Aí a pessoa tá falando herege. Não, Urim e Tumim. Tá na Bíblia. Só que ninguém sabe o que é Urim e Tumim. Eram duas pedras, uma preta e uma branca. Não e sim. O que Deus vai falar? O que Deus vai falar? Sim, ok, vamos. Que não é diferente do tarô, né? Se você for avaliar assim, é meio parecido também, né? É muito parecido. Só que lá eles usavam o nome de Deus. Não sei se no tarô a pessoa usa, eu não entendo, entendeu? Mas eu acredito que, assim, o dom é o mesmo, independente da área que você atua. Se você tem o dom divino para interpretar ou para revelar alguma coisa, esse dom é seu. E a Bíblia diz que ele nunca será tirado. Então, se você está na igreja, você é a irmãzinha do coque que traz revelação. Ou o profeta. Se você está numa religião afro, no espiritismo, você é o adivinho, ou o médium. Entendeu? Ou uma pessoa que lê cartas, ou mão. O dom é o mesmo. A forma que você utiliza, ou a quem você delega, que muda. É bem isso. E aí a questão era... que eu ia falar das escrituras, né? Mas eu acho que isso define e resume também da mesma maneira. Realmente, então, a mensagem não chegou diferente. Só foram realmente os seres humanos que interpretaram de jeitos diferentes e até incluíram coisas, né? Que aí vem essa outra pergunta. A Bíblia, sim, foi alterada. Todos os livros foram alterados. E como provar que foi realmente uma mensagem e não foi o cara mesmo colocando... Só que às vezes era legal e às vezes era escroto. A gente tem que diferenciar o Velho Testamento do Novo Testamento. O Velho Testamento, ele não sofre alterações porque era aquela pessoa que escreveu, aquela pessoa era conhecida na cidade, ela deixou os escritos e esses escritos foram passados. Por exemplo, acho que em 2014 eu tive acesso a vários originais pelo Museu do Manuscrito de Israel e eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o livro de Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo. E ele, para o atual, que passou pelo latim, pelo inglês, para chegar no português, se não tiver passado pelo alemão, é muito parecido do original. Então, a Velha Aliança, o Velho Testamento, ele tem alterações mínimas, talvez, de nomenclatura. O Novo Testamento já é muito diferente. Porque aí Jesus chega... Jesus não escreve absolutamente nada. Quem escreve são as pessoas que estavam com Jesus. E muitas que escrevem nem eram discípulos. Por exemplo, Jesus teve 12. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Mas, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Então eu tenho Mateus e João eram discípulos de Jesus. Lucas e Marcos não. Mas estavam ali naquela época. Aí depois você tem Paulo escrevendo. Depois você tem outras cartas. Essas cartas, como que elas foram colocadas dizendo isso aqui é santo, isso aqui não é santo? Por exemplo, é muito estranho, porque quando você lê assim, a carta de 1 Coríntios, quando Paulo escreve para a cidade grega de Corinto, e aí você tem que pensar que era uma cidade grega, ele, um judeu,
naturalizado romano, escrevendo para uma cidade grega, de Alexandre o Grande, que era recente. Alexandre era recente naquela época. O Império Romano tinha acabado de surgir, justamente massacrando o Império de Alexandre. Então, assim, pensa no Império de Alexandre. Paulo vai escrever para essa galera. A primeira carta ele diz assim: como eu escrevi outra vez para vocês? Não escreveu. Não escreveu, Paulo. Ou seja, cadê a primeira carta? Não tá. Então, o que aconteceu com esses escritos? No ano 313, um imperador que surgiu do centro da vontade do capeta, chamado Constantino, ele queria unificar o império de novo. Roma derrota Alexandre o Grande. Pega o seu império vastíssimo e divide em 4. As tetrarquias romanas. Com o passar do tempo, quem assume um desses impérios é Constantino, que monta as Constantinópolis. E ele fala: eu não quero um quarto. Eu quero a sala, a cozinha e o banheiro. E ele começa a fazer guerra com os seus, não com os outros. Só que nessas guerras, ele perde soldados demais. E Constantino era alguém extremamente idólatra. Adorava Semíramis, adorava Deus Invicto, que era um deus bebê. Semíramis era a deusa mãe, entendeu? Cujo a oferenda a Semíramis era um bolo com frutas, conhecido hoje em dia como panetone, que a gente come no Natal. Que da hora. Como que era feito as oferendas a Semíramis? Você colocava isso e ao Deus Invicto embaixo de um carvalho, conhecido hoje em dia como árvore de Natal, e acendiam velas. E o Deus Menino, o Deus Invictus, a data de comemoração era 25 de dezembro, Natal. Quem fez isso foi Constantino. Só que ele tinha toda essa vibe. E aí ele estava perdendo os seus soldados. Ele não ia conseguir ganhar o império. O que ele fala? Qual é a maior população que cresce hoje? Os cristãos. Eu preciso deles. Ao invés de eu ter que lidar com o Império Romano, matar a outra galera, e caçar, torturar e matar os cristãos, eu vou me unir. Constantino aparece em 313 e diz: tive uma revelação enquanto estava dormindo. Apareceu para mim um anjo e escreveu um X e um P. Todo batistério da Igreja Católica tem esse X e esse P. E Cristo disse que agora eu vou ganhar tudo. E aí ele se batiza. Agora ele alia todos os cristãos como seu exército. Ele cessa a perseguição aos cristãos, traz para cá. Ele precisa dar culto para essa galera. Ele precisa dizer: não, eu converti, mas ele não tinha se convertido. Então ele pega o Deus Menino Invictus e diz: Deus Menino Jesus. Ele pega Semíramis, coloca dentro do templo e diz: Maria. Ele pega a data e diz: Jesus nasceu aqui. E surge o Natal, agrega todas essas pessoas, e aí ele começa com uma avalanche de gente, e ele domina sobre todo o império e se torna o imperador único. Mas ele tinha que produzir material. E aí ele começa. A mãe dele viaja até Israel e aí tenta identificar o lugar onde possivelmente Jesus nasceu e onde Jesus morreu. E ela constrói a capela, a basílica do nascimento, é o lugar do Gólgota. Tudo quem faz isso é a mãe de Constantino. Tá? E aí ele fala: a gente precisa da Bíblia. Então ele contrata pessoas e começa a trazer todos os escritos que as igrejas utilizaram. A partir desse momento, ele diz: isso entra, isso não entra. Isso entra, isso não entra. Ele com sua cúpula. Sim, Andy. Né? Ali surgindo o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, no ano 325. Depois você tem Trento, e aí vai. A Igreja Católica tem mais de 21 concílios até hoje. Concílios justamente para inserir ou retirar. Tipo, a infalibilidade papal. O que o Papa diz é Deus dizendo. Isso já foi da igreja, já tirou e agora tem de novo. São decididos em concílios. E aí Constantino ele pega os textos mais conhecidos
agrupa e outros ele descarta. Né? Por exemplo, o livro de Enoque, que é um livro muito citado no Novo Testamento, não entra na Bíblia. Todo mundo fala, por que não entrou? Nessa seleção foi tirado. E há alguns indícios de que parágrafos finais de livros foram adulterados. Quando você olha o original, a linguagem muda. O cara está escrevendo assim, então nós vamos lá para baixo e voltou aqui para cima. Aí no final ele, então elucubradamente vos digo, estejais convosco a paz. Isso quando você estuda o original muda muito. Como não surtar diante disso tudo, vendo que a manipulação humana acabou criando a Bíblia? Existe um versículo que eu amo, que diz assim, o Espírito Santo zela pela sua palavra. Pode ser que coisas incríveis não tenham entrado, mas aquilo que entrou é suficiente para cumprir o papel da Bíblia. E qual é o papel da Bíblia? Só tem dois. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Todo o resto é secundário. E quando eu te disser esse papel, você vai dizer, cumpre. O papel do Antigo Testamento era dizer, o Messias vem. Quem acreditar que o Messias virá, será salvo. O papel do Novo Testamento, o Messias veio. Quem acreditar que ele veio, será salvo. Cumpre ou não cumpre? Não fala de Jesus o tempo inteiro? Sim. Não fala para acreditar em Jesus? Todo o resto é secundário. Cara, é muito interessante isso aí. Eu nunca tinha colocado... E é muito louco, né? Que você tá na escola, você sabe que Constantino coloca o catolicismo, né? O cristianismo como uma religião ali oficial do Império Romano, mas na aula de história não diz por quê exatamente. Né? Não vai dizer, Porque né? agora que você tava falando, eu fiquei pensando, mano, o que eles falaram mesmo na quinta série, que quando aconteceu isso daí? Era uma parada meio assim, não, ele foi com a cara do pessoal lá e falou... Não, ele teve a visão. Teve a visão e rolou, cara, rolou pra cara. Não, óbvio que não, né?